Bora lá, galerinha! Todas as capitais brasileiras explicadas em 16 minutos do canal do Novos Clássicos. Sim, eles estão vivos e respirando aí. Então eu tô trazendo pra vocês e acabaram de postar esse vídeo aí fresquinho aqui no canal. E já tô trazendo aqui pra vocês. Vocês estão vendo aí, olha só. Cadê aqueles que estão aqui pra me dar chibatadas? Estariam falando. Cadê? Hoje eles se calam, né, cara? Hoje estão todos calados, porque eu vou postar esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo 11 horas. E eu vou postar esse vídeo daqui a pouco, meio-dia. Eu vou terminar de gravar e vou fazer a thumb e ele vai sair no horário hoje. Prometo, cara. Falei, ó. Que cada semana a gente vai melhorando as coisas aí, cara. Então, eu já tô postando todo dia aí os vídeos certinho. Só na segunda que tava atrasando, mas nem isso, nem hoje eu deixarei isso acontecer. E depois desse vídeo eu vou gravar o da tarde também, então pode ficarem tranquilos aí. Claro, não é tão legal porque fica. Bom, se bem que agora com a câmera melhor, fica até bom, né, de gravar. Vocês lembram como era nos primeiros vídeos aqui do canal com a câmera antiga, que quando tava dia de sol assim ficava terrível, né? Ficava horrível a câmera. Agora tá até bem de boa, né? Enfim, vamos ver do que se trata esse vídeo, tô bastante curioso. Eu sei, vocês me falaram no comentário que eles estavam postando no outro canal, aquele Novos Clássicos Show. Confesso que de vez em quando eu colocava, deixava tocando aqui na minha TV enquanto eu tava fazendo alguma coisa, que eu ouvindo eles conversarem. Mas Canal 1 tava parado há muito tempo, então tô animado pra ver do que eles têm pra falar. Esse é sempre aquele tipo de vídeo, né, que eu acho que vai ficar curtinho, que eu não vou falar muito, mas que eu acabo falando pra caramba e o vídeo ficando enorme, né, doideira. Enfim, espero mexer no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso servidor do Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? E o link do segundo canal. Essa semana eu prometo, cara. Eu prometo pra vocês que vai ter vídeo lá. Eu já pensei no tema, hoje eu vou fazer roteiro e vou postar. Não vai ser um vídeo muito longo, vai ter uns 20 e poucos minutos, eu espero. Mas acho que vai ser legal, cara, tá bom? Então, se inscrevam lá também que é certeza de coisas boas aí. E agradecer muito aí ah, por vocês terem visto os vídeos do fim de semana aí, cara. As visualizações do canal estão muito legais, então fico muito feliz e bora iniciar nossa semana junto aí. Agradeço você por estar aí comigo e espero que você tenha uma boa semana aí, que meus vídeos possam te divertir aí durante a semana. Ou, sei lá, que tipo de sensação que eu te causo com meus vídeos aqui, né? Certamente o que eu vou gravar pra de noite aí não vai ser muito divertido, né? Mas tem gente que gosta de me ver é, chocado com as coisas. Enfim, vambora pra esse vídeo aí que já tô quase 3 minutos falando, tá bom? Bora! Ok. Ué, coloquei, coloquei a câmera contrária, mouse. Bora. Salvador, capital da Bahia e primeira capital do Brasil. Fundada em 1549 por Tomé de Souza, Salvador fica em uma posição estratégica, no litoral da Baía de Todos os Santos, e como a maioria das capitais brasileiras, foi um porto importante, exportando açúcar e importando milhões de escravos africanos. Só deixou de ser a capital nacional em Bonita bandeira. 1763, quando o governo foi para o Rio de Janeiro. Atualmente é a cidade com a maior população negra fora da África, sendo a capital da cultura africana do Brasil, com forte presença de religiões afro-brasileiras, capoeira, samba, axé e acarajé. Assim como outras capitais nordestinas, o turismo de outras partes do Brasil e do mundo é muito presente por conta dos resorts e belas praias. Curiosidade: soteropolitano é quem nasce em Salvador, Soterópolis não existe, e salvadorense é quem nasce em Salvador das Missões, no Rio Grande do Sul. Recife. Mas o que significa então soteropolitano aí? Já tinha ouvido falar essa palavra aí, cara, mas eu de fato não faço ideia do porquê que se chamam assim as pessoas que nascem lá, né? A bandeira é muito bonita, Salvador é a primeira capital do Brasil, né, mano? Uma cidade super importante aí. Eu vou falando pra vocês as cidades que eu visitei, mas como vocês imaginam, eu não visitei muitas aí, né, cara? Então, aqui no Brasil, eu mal saí do sul, imagine pros outros estados, só sul e sudeste que eu fui algumas vezes, né? Mas eu vou falando pra vocês os lugares que eu conheço e um pouco do que eu conheço de cada cidade, né? Salvador é a capital cultural do Brasil, por assim dizer, né? Uma das, né? Junto com o Rio de Janeiro. Acho que hoje em dia o Rio de Janeiro é mais influente, né, cara? No sentido de exportar pra fora a cultura do Brasil, né? Acho que geralmente quando a pessoa pensa no Brasil, ela pensa muito mais nos carnavais do Rio e coisas assim do que necessariamente na da Bahia, né? Sendo que, na verdade, se você for ver, né, cara, a Bahia é a verdadeira capital cultural, né? Não menosprezando o Rio de Janeiro de forma alguma, mas
As coisas que... Tipo assim, porque a mente do cara... Você pergunta pro cara assim... aquele estereótipo, né? Do que tem no Brasil, né? Samba, capoeira e Ronaldinho, né, cara? O cara não pensa na samba e na capoeira da Bahia, infelizmente. Ele geralmente pensa em Rio e muitas vezes São Paulo até, né, cara? Porque basicamente as duas cidades que eles conhecem, né? Muito bizarro isso. Recife, capital de Pernambuco, é uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1537. Foi invadida pelos holandeses no século XVII, que desenvolveram o povoado, que chegou a ser capital do Brasil holandês. Depois que eles foram expulsos, Recife começou uma rivalidade com Olinda, uma cidade vizinha que se incomodava muito com o fortalecimento dos comerciantes recifenses. Isso descambou na Guerra dos Mascates, um conflito entre os comerciantes de Recife e os latifundiários aristocratas de Olinda, que resultou na vitória de Recife. Hoje em dia, a cidade é conhecida como a Veneza brasileira, por causa dos rios e pontes que a cortam. Semelhança com a Itália continua, porque Recife tem um carnaval muito tradicional, com destaque para o Galo da Madrugada, Maracatus e o Frevo. Rio de Janeiro. Não é muito pra mim essas coisas aí, né, cara? Mas é maneiro, cara. Uma coisa, cara, que as cidades do Brasil não deixam nada a desejar é nas bandeiras, né? Os estados deixam a desejar pra caramba, são aquelas bandeiras horríveis, né, cara? As cidades são iradas, são bandeiras bem estilo medieval, né? Você viu a bandeira de Olinda, que irada, né, cara? Ó, do Rio de Janeiro também, as bandeiras cheias de brasões, bem bonitas, né, mano? Bem estilo português, né? Muito da hora. E Recife, pô, particularmente com aquele leãozão ali, fica mais da hora ainda. Eu ia comentar outra coisa de Recife, mas eu confesso que eu me esqueci, mano. Ainda a capital... dos holandeses, né, cara? Impressionante como os holandeses invadiram um monte de lugar no mundo e todos os lugares foram expulsos. Tipo, Nova York, tem vários lugares, assim, que já foi da Holanda, do né? Brasil para muito gringo desavisado, mas na verdade deixou de ser lá em 1960, com a construção de Brasília. A cidade não é mais capital nacional há mais de 60 anos, mas continua moldando a imagem da identidade brasileira no mundo e é considerada capital cultural, sendo o berço do samba, bossa nova e de grandes nomes da MPB, como Chico Buarque e Gilberto Gil, além de escritores, como Machado de Assis e Clarice Lispector. Hoje em dia a cidade exporta o funk carioca para o resto do Brasil e para o mundo, e mais recentemente está se destacando por shows gratuitos de divas pop. Também é expoente no cinema, sendo um polo audiovisual no Brasil e uma das cidades mais filmadas no mundo, com suas paisagens únicas que movimentam o turismo nacional e internacional, que também acaba aquecendo bastante a economia. Apesar de todo mundo querer visitar o Rio, a cidade sofre com falta de segurança e crime organizado, sendo grande parte do seu território controlado por inúmeras facções. Cara, isso daqui é uma das paradas mais assustadoras que eu já vi na minha... Cara, eu sinceramente, pra galera que é do Rio de Janeiro aí, cara, eu não consigo conceber isso daqui, cara. Eu já vi esse mapa aqui várias vezes aqui. Não necessariamente em vídeos do canal, mas na minha vida eu já vi esse mapa e eu, cara, simplesmente não consigo... Cara, o que é isso, né, cara? Como que é possível, cara? Como é possível, cara? Pô, não tem... Cara, não é possível. Como se deixou chegar a esse ponto, sabe? Cara, por que os caras não mandam, sei lá, mano, alguém ir lá e tomar o lugar de volta, né? Como é que pode quase metade da cidade ser controlada pelo crime, cara? Eu simplesmente não consigo acreditar nisso. É uma loucura, né, cara? Criminosos. Entretanto, ainda é considerada a cidade maravilhosa. Peraí, cadê meu celular? Boa, mas eu achei que eles nem iam criticar tanto porque eles são do Rio, né, mano? Acho que eles iam puxar um pouco mais de sardinha. Mas de fato, né, cara, de longe o Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas do mundo aí, né, cara? As paisagens são incríveis, mas é uma pena que a criminalidade seja tão grande e que faça muita gente ter medo de ir pra lá. Eu, sinceramente, mano, já fui muito pra São Paulo, já fui muito da cidade de Aparecida, que é bem próximo lá do Rio. E já tive vontade, claro, de ir lá visitar o Rio, mas eu, sendo sincero com os amigos cariocas que acompanham o canal, eu tenho medo, cara. Eu não vou mentir pra vocês, não, cara. Rio de Janeiro aí dá um medo na gente, cara. E quando você olha aquele mapa ali, você fica assustado, né, cara? Como é que pode um bagulho desse, cara? E... Enfim, é uma pena. Espero aí que no futuro consigam resolver esse problema da criminalidade aí. Não sei o que tá sendo feito, mas é bem assustador, né, cara? Não consigo entender como as autoridades de lá não conseguem dar uma rédea no lugar lá e acertar, né, cara? Enfim. Bem triste isso, porque, como ele falou, né, mano, é a cidade símbolo do Brasil, né, basicamente. Paulo. Foi fundada pelos jesuítas em 25 de janeiro de 1554, dia que a igreja celebra a conversão de São Paulo. Depois da fundação, a cidade se tornou capital do Brasil interiorano dos Bandeirantes, já rivalizando com o Rio de Janeiro. A competição entre cariocas e paulistas acirrou quando São Paulo se tornou rica no ciclo do café do século XIX, sendo o maior centro de escoamento para o Porto de Santos.
e dividindo o poder com Minas na política do café com leite. Além da relevância política, São Paulo é chamada de locomotiva do Brasil, sendo a cidade com maior economia do país todo. Não é à toa que a cidade é a capital financeira da América do Sul, sediando muitas empresas e a Bolsa de Valores brasileira. Ela tem várias ruas notáveis, como a Faria Lima, considerada a Wall Street brasileira, e a Rua Augusta, a 25 de Março e a Avenida Paulista. Nessas ruas vivem imigrantes e seus descendentes do mundo todo, como italianos, alemães, japoneses e libaneses. Uma curiosidade é que o paulista sempre fala que nem esse cara ou esse. Belém, capital do... Cara, já fui várias vezes pra São Paulo. Nunca, assim, nunca andei muito, já fui muito pra Sorocaba e pra Aparecida. Agora pra cidade de São Paulo, mas muito... Eu só passei nela, tipo, acho que eu nunca parei, assim, desci, sabe, na cidade, e andei, caminhei na cidade de São Paulo mesmo, sabe, mas já andei, já passei de ônibus, por exemplo, muitas vezes lá, sabe, já vi muitas vezes a cidade. E, cara, eu penso o seguinte de São Paulo, cara, eu acho que São Paulo, ela também tem problemas de criminalidade, coisa assim, mas São Paulo, ela é tão grande que é óbvio que vai ter de tudo, né, cara? Então, tipo assim, você tem lugares fantásticos em São Paulo e lugares terríveis em São Paulo, sinceramente, né? Mas... É um lugar maneiro, cara. Eu gostaria de visitar mais, É a cidade do meu tricolor paulista, né, cara? Então, é óbvio que eu não vou falar tão mal aqui, né, cara? É óbvio que eu não vou falar mal da cidade que detém o maior clube da história da humanidade, né, cara? E, enfim, né? E, aliás, um salve aí pra Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras aí, né, cara? Continuem na corrida aí, que quem tem mais tem 3, né, mano? O Pará é uma das portas de entrada da Amazônia, foi fundado em 1616 como ponto estratégico pelos portugueses para defender a região norte, sendo essencial para anexar a floresta amazônica para o território brasileiro. Séculos depois, a cidade se desenvolveu no ciclo da borracha, e ainda hoje preserva casarões coloniais e igrejas históricas dessa época. Nos restaurantes, pratos como tacacá, maniçoba e açaí raiz fazem muito sucesso. E nas ruas, os belenenses celebram Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil, que atrai milhões de devotos todos os anos. Porto Alegre. Eu não manjo muito do... Eu já tive um amigo que era paraense. Eu já tive um amigo que era paraense Ah, gente, ó, vocês não vão... Pra quem foi do Pará ou do Nordeste, não fique chateado com isso, mas... Mas eu tinha um amigo que ele era do Pará, e daí ele ficava bravo que os caras chamavam ele de nordestino. E o Pará não fica no Nordeste, fica no Norte. Ele ficava ultra irritado com isso, gente. Eu não sei se tem algum tipo de rixa ali por estar próximo, né? Mas ele ficava muito irritado com isso. E só que eu também conheço o Pará um pouco por causa eu às vezes quando vou dormir coloco o vídeo daquele cara parazão rústico, já viram esse canal aí que o cara fica pescando, mano? É divertido, ele fica mostrando a natureza e pescando. É bom pra dormir, mano. Então é basicamente esse meu conhecimento aí do Pará. A colonização da capital do Rio Grande do Sul demorou pra acontecer, já que foi um território disputado pelos espanhóis e bandeirantes. Essas disputas influenciam o Rio Grande do Sul até hoje, tanto que é o estado mais militarizado do país. Depois de finalmente colonizada, Porto Alegre cresceu primeiro com a chegada de imigrantes açorianos, com os alemães e italianos chegando mais tarde, como as outras capitais do Sul. Séculos depois, foi cenário importante para a política, sendo palco da Revolução Farroupilha e lugar onde Getúlio Vargas se criou e exportou sua ideologia para o Brasil inteiro. Nos dias de hoje, continua com tradição gaúcha forte, chimarrão, churrasco, música, danças típicas, literatura e, é claro, a maior rivalidade do futebol nacional, entre Grêmio e Inter. Mas recentemente a cidade ainda vem se recuperando das trágicas enchentes de 2024, que afetaram cerca de 12% da população. Me pergunta aí aos amigos de Porto Alegre aí o que foi feito nesse tempo. Eu tenho minhas dúvidas se foi feito alguma coisa aí pela prefeitura e pelo governo para evitar as próximas chuvas. Tenho minhas fortes dúvidas disso, né, cara? Se realmente fizeram alguma coisa aí, cara. Eu gostaria de saber. Já fui pro Rio Grande, mas nunca fui. Cheguei próximo de Porto Alegre, mas não fui em Porto Alegre. Então não sei o que dizer muito assim sobre a cidade de Porto Alegre. Eu só sei que o estado do Rio Grande é um estado muito bonito, cara. Eu achei realmente, a vez que eu fui lá, muito legal, cara. Muito bonito mesmo. As casas, os lugares. É bem montanhoso o Rio Grande, né, cara? Aqui no Paraná tem montanha, mas tem mais ali na Serra do Mar, cara. Aqui em Curitiba mesmo é bem plano o lugar, né, cara? Lá eu estranhava que lá tem muito morro, cara, no Rio Grande, né? Tem muito morro. Só que as casas são bem bonitas, cara. Assim, é bem legal, mano. E tinha bastante painel solar também. Enfim. É isso, basicamente, que eu tinha falado do Rio Grande. Tinha mais uma coisa, só que eu tô me esquecendo. E claro, né, mano, churrasco, essas coisas, a gente conhece muito porque aqui no Paraná a influência do Rio Grande é muito, muito forte, né? Então,
A influência do Rio Grande é muito grande, então você tem muito festa gaúcha, muita coisa assim, né, mano? Florianópolis. Antigamente, a capital de Santa Catarina se chamava Desterro, mas acabou aderindo à Revolução Federalista contra o presidente Floriano Peixoto. Ele reprimiu brutalmente a revolta e renomeou a cidade na própria homenagem. O município em si consiste principalmente na ilha de Santa Catarina, mas também tem um pedacinho continental, além de várias pequenas ilhas. Alguns chamam a ilha principal de Ilha da Magia, por conta do folclore e de histórias de bruxas. Hoje em dia, Floripa é conhecida pelas praias, pelo surf e pela simpatia a um certo ex-presidente. Belo Horizonte. Oh! Deixando a política de lado, Santa Catarina inteira é muito bonita, né, cara? Eu já fui pra Santa Catarina, mas nunca fui pra Florianópolis aí. Eu tenho até parente em Santa Catarina, então... Acho que todo mundo que é do Paraná já foi pra Santa Catarina em algum momento, né, cara? Porque, convenhamos, né, cara? O máximo respeito aí pra quem mora em Guaratuba e Matinhos aí no litoral do Paraná. Se bem que agora deu uma arrumada, né, cara? Mas, pô, com todo respeito aí, nem se compara com as praias de Santa Catarina, que estão muito mais bonitas, né, cara? E basicamente é isso, né? O lugar turístico de você ir na Praia do Sul, né? Enfim, é muito bonito Santa Catarina, mas Florianópolis mesmo eu nunca fui, mano. Assim como Brasília, Belo Horizonte foi planejada para substituir Ouro Preto como capital de Minas, com urbanismo inspirado em cidades modernas da época, como Paris e Washington DC, sendo fundada no finalzinho do século XIX. Nesse momento, Minas Gerais comandava a política do Brasil, mas ao longo do século XX a importância de sua capital se tornou também cultural, sendo o berço do Clube da Esquina, além da culinária nacionalmente amada. Ainda hoje, o estado de Minas continua influenciando a política do país, com várias famílias tradicionais puxando as cordas do poder brasileiro há várias gerações. Já na economia, Belo Horizonte é forte no setor de serviços, apesar de ser conhecida pela exportação de pão de queijo, muito servido também nos milhares de botecos da cidade. Aliás, BH é a capital dos botecos, com mais de 4 mil no total. São Luís. Eu não sei, cara, eu sempre tive a impressão um pouco, cara, de que Belo Horizonte é uma cidade... por ser uma cidade sem... uma capital do Brasil sem praia, tipo assim, São Paulo também é, né, cara? Mas São Paulo é uma cidade muito grande, sei lá, São Paulo tem suas peculiaridades. Mas Belo Horizonte, por não... por não ter praia, eu né, sempre tive a imaginação de que Belo Horizonte é uma cidade bastante parecida com Curitiba, não sei porquê, tipo assim, em questão de coisas para se fazer, sabe? Eu tenho a impressão que, tipo assim, a graça das pessoas de Belo Horizonte é, tipo, ir no shopping, em lugares assim, igual aqui em Curitiba, sabe? Não tem praia pra você ir, não tem essas coisas. Então, não sei como é lá e tudo mais, mas é a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho, cara, é que Belo Horizonte é tipo Curitiba, só que as pessoas falam como a galera do interior do Paraná fala às vezes, sabe? É basicamente isso. Que não é o leite quente. Leite quente é aqui próximo de Curitiba. O interior do Paraná fala igual, basicamente, as pessoas do interior de São Paulo. As pessoas do interior de São Paulo, eu imagino que falem mais parecido com a galera de Minas um pouco. Eu sei que não tem nada a ver, mas sei lá, é a impressão que eu tenho. São Luís fica numa ilha e foi fundada por franceses, que deram esse nome em homenagem ao rei cruzado São Luís IX da França. Apesar da origem europeia, a cidade recebeu forte influência africana no passar dos séculos, assim como todas as capitais nordestinas. Culturalmente, destaca-se pelo Bumba Meu Boi, festas juninas e o centro histórico, que dá a São Luís o título de Cidade dos Azulejos, sendo uma das capitais brasileiras com maior preservação do patrimônio colonial. Maneiro. Goiânia. Nossa, pouquinho, não manjo muito de São Luís, obviamente, né, cara, mas... bem legal isso, esse lance de preservar os patrimônios históricos. Essas casas, é legal, né, mano, como... Essas casas do Brasil colonial, no Brasil inteiro, eles mantinham um padrão. No centro de Curitiba tem umas casinhas que são bem parecidas com essas, né, cara? É muito doido você pensar que de lá até aqui os caras fizeram essas construções parecidas, né? Bem legal. O nome vem do tupi, Goiânia, que quer dizer lugar com muitas águas. Foi fundada em 1933 para ser a nova capital do estado de Goiás e cresceu nas décadas seguintes, com a construção de ferrovias de Brasília, mas principalmente por conta do agro e da soja da Embrapa, modificada geneticamente para se adaptar ao solo brasileiro. Já na música, Goiânia é considerada a capital do sertanejo, sendo berço de vários cantores, mas o rock também tem muita presença. É importante dizer que o goiano médio se veste assim. Apesar desse gosto estético duvidoso, a cidade tem boa qualidade de vida que se reflete no urbanismo, com muitos parques, áreas verdes, shoppings e feiras de rua. Outra cidade que eu imagino, até porque a bandeira de Curitiba e Goiânia são iguaizinhas, né, cara? Mas eu achei engraçado essa semana, eu tenho um lance maneiro com Goiânia pra falar dessa semana, é que eu reagi ao vídeo lá do Douglas Sola dele fazendo Uber, e eu falei, pô, Goiânia aí parece uma cidade bem segura, né, e tudo mais, parece uma cidade bem de boa, né, cara? E daí, muito louco que 1 ou 2 dias depois passou uma propaganda na TV, não sei porquê, foi bem na hora que
que a gente tava fazendo janta e tava passando uma propaganda na TV, não era propaganda política, e tava falando quem tava falando era o governador de Goiânia, se eu não me engano. Tipo assim, eu não sei por que isso tava passando na TV, mas enfim, by the way. Daí ele tava falando que não sei o que é novo, e eu fiz o seguinte comentário, né, ali entre a família, né, cara? Ah, cara, eu acho que Goiânia deve ser seguro, porque pelo que eu já ouvi falar nas redes sociais, lá a polícia, né, a polícia lá não tem muito paciência, né, cara? Então a galera tem um pouco de medo de cometer uns crimes lá, né, cara? E daí foi engraçado, porque um dia depois, eu fui olhar o comentário do meu vídeo do Autoglassório e um cara comentou, eu até esqueci de responder ele, um cara comentou assim, aqui em Goiânia é seguro mesmo, porque a polícia, porque se você cometer crime, você tem grandes chances de ir de Vasco, tá ligado? Achei engraçado, mano. Tipo, minha teoria estava certa. Cuiabá fica exatamente no centro da América do Sul e foi fundada no século XVI por bandeirantes paulistas em busca de ouro, que se estabeleceram no meio de 3 grandes biomas brasileiros em volta da cidade: a Amazônia tropical, o Pantanal e o Cerrado. Cuiabá virou capital depois que o ouro acabou, em 1835, se tornando um importante entreposto na expansão no interior. Hoje em dia é estratégica na logística do agronegócio, funcionando como ponto de passagem para o escoamento de soja, milho e carne. O clima na cidade é bem quente, tanto que quem mora lá costuma dizer que só existem 2 estações, verão e verão light. Maceió. Assim, não é... De novo, eu vou falar mais disso quando for Mato Grosso do Sul, porque... De novo, vou ser sincero, máximo respeito aí meus amigos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, mas todo mundo sabe aí que de São Paulo pra baixo, quando você vai pro Mato Grosso do Sul, você fala, estou indo para o Mato Grosso. Todo mundo... Eu sei que são 2 estados, mas a galera não faz muita diferenciação, né, cara? Quando você vai pra Mato Grosso, você fala, eu tô no Mato Grosso. E eu tenho parentes, é que é uma vertente da família muito... Enfim, que depois se encontrou de novo e que foi morar lá no Mato Grosso. E teve uma época que chamaram, eu quase fui pro Mato Grosso do Sul. Eu já fui pro Mato Grosso do Sul uma vez, quando eu fui pro Paraguai uma vez. Mas você só dá uma entradinha e já sai, né? Só tem que entrar no estado e ir pro Paraguai. Mas essa galera que mora no Mato Grosso do Sul, vou comentar mais quando for no Mato Grosso do Sul, mas é porque eu imagino que os estados sejam parecidos nesse quesito, cara. Dizia que os caras que lá você tinha que tomar, tipo, 3 banhos por dia, porque pra se refrescar, que o calor era muito grande. Porque eu já ouvi falar isso de pessoas que visitaram o Nordeste, que o Nordeste é até mais quente. Tipo assim, em temperatura. Só que como é perto da praia, a brisa, sei lá, do mar, alguma coisa assim, faz com que seja fresco ali, né, cara? E já o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, como não tem praia, é muito mais abafado, né? Muito, muito mais quente, mano. Se alguém for de lá, por favor, deixem nos comentários. Alagoas cresceu em volta de um engenho de açúcar, no finalzinho da era colonial. Durante o Império e o início da República, Maceió se desenvolveu como centro de comércio e administração pública, o que fez a cidade crescer. Nos dias atuais, a cidade sofre com muita violência, mas os índices vêm melhorando nos últimos anos. Apesar da falta de segurança, as praias e belezas naturais atraem muitos turistas todos os anos. E alguns até chamam Maceió de Caribe brasileiro. Fortaleza. Uou, ok, irado, mano. Eu tenho que um dia visitar essas cidades aí, né, cara? É que não é muito... Eu não sou muito do turismo de praia, sabe? Eu sou mais... Se bem que essas cidades são bem históricas também, né, cara? Eu gosto mais de ir em museu, nesses lugares. Não sou muito de praia, sabe? Sei lá, eu gosto de ir na praia, mas também não sou aquele cara que tenho que ir na praia, sabe? Tem gente que tem o sonho de morar na praia, né, cara? Eu não sou muito assim. Capital do Ceará começou com um pequeno forte construído pelos holandeses, que controlaram a região de 1630 a 1654. Depois dos holandeses serem chutados, o povoado deixou de ser um forte e virou uma vila ao longo das décadas. Mas a cidade de Fortaleza mesmo demorou para aparecer e se desenvolveu só no século XIX, graças à exportação do algodão. Hoje é conhecida pelas belas praias, o Beach Park e o povo acolhedor que faz muito stand-up nos bares, ao som de um bom forró, sertanejo e MPB, enquanto come baião de 2. João Pessoa. Eu tenho parentes que foram pra Fortaleza e visitaram esse Beach Park, inclusive, mas diz que é caro pra caramba, né? Mas já visitaram lá, diz que é bem bonito o lugar. E curiosidade, né? Trouxeram um pouco de areia aí e colocaram... Sabe essas coisas aí que vendem em praia aí, que é uma areia... Um pouco de areia dentro de uma garrafinha, assim, coisa assim, né? Leve um pouco da nossa terra pra vocês. E trouxeram e deram aqui pra minha mãe, então aqui em casa tem um pouco de areia aí de Fortaleza, e fica aí a curiosidade pra vocês. Fundado em 1585,
tem um dos centros históricos mais antigos do país. Antigamente se chamava Paraíba do Norte, mas depois do assassinato do governador João melhorou o nome. Pessoa de Albuquerque, vice na chapa de Getúlio. Não gosto desse lance de Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que não é do Norte, só Mato Grosso. Mas eu não gosto dessas, sabe, igual o lance dos Estados Unidos tem Carolina do Sul, Carolina. Eu não gosto, eu acho que os estados são... É mais legal quando o estado tem um nome único, né, cara? Vargas, a cidade foi renomeada em sua homenagem. Na economia, o turismo ajuda bastante. Tipo, que nem quando criaram o estado do Mato Grosso do Sul, poderiam ter dado outro nome, sei lá, não sei, mano. Junto do comércio e setor público. Abriga o Centro Cultural São Francisco, com seu conjunto barroco que celebra o forró e o artesanato local. Também é famosa por ser o ponto mais oriental do continente americano. Vitória, capital do Espírito Santo, famoso Acre do Sudeste. É uma das 3 capitais brasileiras localizadas em ilhas, e a primeira delas a ser fundada em 1551. Além das paisagens, a cidade também tem uma boa qualidade de vida, sendo uma das melhores do Brasil. Mas nem sempre foi assim. Caramba, na verdade, no século XIX, vieram muitos imigrantes, principalmente italianos, que trabalhavam em condições péssimas. Aos poucos, as coisas foram melhorando. E hoje em dia, Vitória é um importante porto exportador, especialmente em minério de ferro, e tem economia ligada à indústria, comércio e setor de petróleo. Na cozinha, os capixabas fazem a verdadeira muqueca, diferente da versão Shopee dos pior que eu tô com fome, baianos. Teresina. Ah, irado, mano. Que legal. Não sabia que Vitória tinha uma qualidade tão boa assim. Fico feliz em saber, cara. É porque... De novo, né, cara? Eu acho que a gente vai pegar o estereótipo aí de Vitória, mas vamos ser sinceros, né, cara? Máximo respeito aí pra quem é de Vitória, mas a gente não escuta muito falar de Vitória, né? Do Espírito Santo, né? Enfim, bem legal, né, cara? Legal mesmo. E o nome Espírito Santo é um nome irado pra um estado, né? Aí, já falando sobre nomes ruins de estado, tipo, né? Única capital nordestina fora do litoral. Fica entre os rios Parnaíba e Poti, numa espécie de Mesopotâmia tupiniquim. Tem clima seco e é considerada uma das cidades mais quentes do Brasil. Fundado em 1852, foi planejada para substituir Oeiras como capital do Piauí e recebeu esse nome em homenagem a Teresa Cristina de Bourbon, esposa de Dom Pedro II. A cidade possui forte tradição religiosa, com festas como o Encontro dos Folguedos e o Corso Carnavalesco, Aracaju. Bem legal, né, cara? Pô, os nomes das cidades do Brasil, cara, a cidade... se bem que caiu bem numa bandeira aí que eu não achei muito legal, não, de Aracaju, hein, cara? Bandeirona dos Estados Unidos versão Brasil de novo, né? Mas, pô, as cidades do Brasil têm nomes e bandeiras maneiras, né, cara? Diferente dos estados. Aliás, chegou até aqui, cara, pô, deixa o like aí, se inscreva no canal, não custa nada, tá bom? Nem tinha reparado. Olha, cara, como é que pode? Como é que eu falo tanto nesses vídeos, cara? Eu não consigo conceber, cara, já tá com 27 minutos, cara. O que eu falei, cara, tanto nesse vídeo aqui? Eu não sei porque esses vídeos ficam tão longos, cara. Bom, espero que vocês gostem aí, gente, porque, nossa... O nome da capital do Sergipe vem do tupi, significa cajueiro dos papagaios. E desde o início a cidade foi planejada. Eu não sei se nem era Aracaju, mano, eu acho que não, porque eu não lembro de ter ouvido esse nome. Mas agora de manhã eu tava assistindo TV ali, enquanto tomava café, e estavam falando que tava uma polêmica lá, que iam cortar o maior cajueiro do mundo lá, não sei aonde, em alguma cidade do Nordeste, cara. Que tinha um cajueiro lá, que não sei o que iam, pô, tem que fazer uma poda do cajueiro, cara. Com ruas largas e bem alinhadas, construída no século XIX para substituir a antiga capital, São Cristóvão. Os aracajuanos têm uma culinária típica, muito caranguejo, sopa de mocotó. Cara, nunca provei caranguejo, cara, mas, pô, servido assim, inteiro, né, cara? É a tradicional feijoada sergipana, que harmoniza bem com o ritmo tranquilo e praiano da cidade, que também sabe curtir um som, especialmente no forró caju. Eu tô 11 e pouca, tá quase na hora do almoço, cara, tô me dando fome. São João, Natal. Foi fundado no dia de Natal de 1599 e foi importante na Segunda Guerra Mundial como base aérea dos Estados Unidos. A relação da cidade com os americanos é histórica, tanto que recebeu o presidente Roosevelt em 43, sendo uma das poucas cidades brasileiras que foram visitadas por um presidente americano. A cidade também se destaca pela produção de... na verdade, a maioria das cidades brasileiras já foram visitados por presidentes americanos, afinal o Brasil fica na América, né, o Novos Clássicos. Artesanato em bordado e renda. Na culinária, o tradicional... tipo um desse daqui, mano, tipo um desse daqui que tem aqui em casa lá de Fortaleza, só que é menorzinho, não é desse tamanho, mas é bem com esse tipo de pintura também. Camarão potiguar. Brasil afora, Natal é conhecido pelas dunas de Genipabu. Só que tá cheio de areia, não sei do que tava dizendo aqui, só que tá cheio de areia. A gente ainda se destaca como o maior produtor de sal do país,
sendo responsável por 95% de todo o sal marinho brasileiro. Curitiba, capital do Paraná, fundada oficialmente no século XVII, Curitiba começou como um pequeno povoado de bandeirantes. Séculos depois... Eu falei que a bandeira de Curitiba é parecida com a de Goiânia, né, cara? Mas eu não gosto muito dessa bandeira não, né, cara? Esse quadradão no meio é feio, A partir dos anos 60, passou por várias reformas e ficou conhecido por sua arquitetura moderna e planejamento urbano, que viraram referência internacional, além de chamar a atenção pela segurança e qualidade de vida. Nessa mesma época, vieram muitos imigrantes do cinzento leste europeu, principalmente da Polônia, dizendo que foi por isso que o curitibano deixou de dar bom dia, e ficou com um humor característico. A influência do leste europeu talvez tenha moldado também o gosto musical da cidade, que é bem simpático a música eletrônica e o rap. Bom, sei lá, né, cara? É uma cidade boa, cara. Curitiba é uma boa cidade, de fato. Eu acho uma cidade bem legal. Tem seus problemas, claro que tem. Mas em questão de criminalidade, essas coisas, acho que é uma das melhores cidades aí, em questão de capital. Bom, eu não conheço muitas, então né, acho que é um pouco puxar a sardinha, né? Mas eu digo assim que eu, graças a Deus, nunca fui assaltado. Espero que eu continue nessa streak aí por uns bons anos. Mas... E eu já andei bastante no centro de Curitiba, então eu considero isso um bom sinal, né? Manaus. É a capital do Amazonas e fica no coração da floresta. Foi fundada no século XVII como um forte português e cresceu muito no ciclo da borracha no final do século XIX, quando se tornou uma das cidades mais ricas do Brasil, com o Teatro Amazonas simbolizando bem a prosperidade dessa época. Diferente do que alguns pensam, não tem só índio no Amazonas. Na verdade, a capital tem um grande polo de indústria, a Zona Franca de Manaus, e mistura floresta, rios e urbanização, também sendo ponto de partida para quem quer explorar a selva amazônica. Rio Branco. Bem legal, né, cara? Bem legal mesmo a cidade de Manaus. Uma coisa que é linda em Manaus é o estádio lá, Arena da Amazônia, por mais que seja meio subutilizado, né, cara, como a maioria desses estádios da Copa aí, né, cara? Se bem que agora o Amazonas tá tendo a Série B, né, cara? Mas não sei se ele usa sempre o estádio lá. E também tá em último, pelo que eu vi na tabela. Mas... a Arena da Amazônia eu considero uma das mais bonitas do Brasil, cara. Eu acho que junto com a Arena do Grêmio, eu acho a Arena do Grêmio linda. Eu acho que talvez seja um dos meus estádios favoritos aqui do Brasil. Capital do Acre. Não tem espinossauro andando na rua, mas o estado inteiro é tão afastado... Claro, sem contar o Morumbi, que é o estádio mais lindo do mundo, né? Estado que tem até um fuso horário próprio, 2 horas atrás de Brasília. A cidade foi fundada em 1882, quando era apenas um seringal, e já teve alguns nomes até ser chamada de Rio Branco para valer. Depois da fundação da cidade, a região do Acre foi motivo de guerra entre o Brasil e a Bolívia. Inclusive, os próprios habitantes da região lutaram para fazer parte do Brasil. Hoje em dia, o centro histórico preserva construções do ciclo da borracha e a cidade também cedia festas típicas, como carnaval e festivais indígenas. Eu tenho curiosidade, mas o Rio Branco, por mais que tenha feito parte da Bolívia, aí não chega a ter construções construções espanholas preservadas na cidade. Eu acho que não, né? Será? Eu gostaria de saber, se tiver alguém aí que é lá do Acre, de Rio Branco, deixa nos comentários. Queria saber se tem essa herança espanhola, ainda é presente em alguns lugares aí no centro histórico da cidade, sabe? Sei lá, uma prefeitura, alguma coisa assim. Macapá. A capital do Amapá é a única cidade do Brasil cortada pela linha do Equador. Você pode até tirar uma foto nesse monumento com um pé em cada hemisfério ou assistir um jogo no Zerão, estádio onde cada time joga em um hemisfério diferente. O povo de Macapá tem forte influência afro-indígena, ribeirinha e dançam muito mar abaixo. Ritmo típico da região. Porto Velho. Só que Macapá, aí eu posso estar errado, mas se eu não me engano, todo o Amapá, na verdade, não tem ligação por estradas com o resto do Brasil, não é isso? Se eu estiver errado, deixem nos comentários aí, gente. E se eu tiver certo e isso for verdade ainda em 2025, é assustador, né, cara? Me desculpe aí. Não existe explicação. Vocês podem falar assim, mas tem a mata ali, gente, pelo amor de Deus, né, cara? O que desmatam aí da Amazônia em Rondônia ali, por exemplo, dá até pra ver no mapa ali, ou em qualquer outro lugar do Brasil, é muito mais preocupante do que você construir uma estrada, ligando e tendo com que coisas possam chegar e as pessoas que vivem no Amapá possam ir e vir de estado pro outro, né, cara? É assustador, né, cara? Não ter uma ligação até hoje, mano. Eu simplesmente não consigo conceber isso, cara. E dançam muito mar abaixo. Ritmo típico da região. Porto Velho. É a maior capital brasileira em área. Pô, essa bandeira aqui é doideira, né, cara? Sendo maior que os estados do Sergipe e Alagoas. Fica às margens do rio Madeira e começou a ser habitado durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Antes disso, era um pequeno porto usado por garimpeiros e seringueiros, daí o nome Porto Velho. O crescimento da cidade só foi possível graças ao trabalho do Marechal Rondon, que foi essencial para o desenvolvimento da região, explorando o território e protegendo a população nativa. Brasília. Capital do Brasil.
Brasília é a obra de dois homens, Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer. O presidente, que mandou construir a cidade, e o arquiteto que a desenhou, com seu estilo característico e controverso. A obra acabou em 1960. Cara, já falei, eu não sou o maior fã dessas construções do Oscar Niemeyer, mas eu vejo valor. Não sou daqueles que acham tudo horrível também, né, cara? Eu vejo valor nessas construções modernistas aí, cara. Eu acho que é muito modernista também, mas... eu acho, cara, que a minha questão com Brasília, com a arquitetura de Brasília, não é nem questão dos prédios. Eu acho os prédios até bonitos, cara. Eu acho que meu problema, cara, é que... esse negócio aí de tudo é pra carro, só pra carro, né, cara? Que é o lance esses caras aqui, esses dois aqui, tinham um negócio, eles pegavam lá de noite e ficavam no banheiro lá por causa de carro, né, cara? Ou colocavam, né, o seu negócio dentro da onde sai fumaça lá do carro, né? Se duvidar não, que esses caras tinham um negócio com carro aí que, meu Deus, né, cara? Olha, o carro, meu carro, não sei o que, cara. É tudo pra carro esses caras aí, tá louco. Esse é o grande problema, tudo é longe, tudo, né? Eu sei disso porque eu acompanho um cara que fala sobre arquitetura, alguns vídeos, então eu tô ligado nesses lances. Mas não dá pra negar que é uma cidade que as construções são legais, cara. Eu acho bonitas as construções. Enfim. Foi idealizada para ser uma cidade futurista. Queria desenvolver o interior do país e atualizá-lo, sendo o símbolo dessa modernização. Mas, como muitos projetos faraônicos, a coisa toda acabou sendo superfaturada, já que o Juscelino precisava inaugurar a cidade enquanto ainda era presidente. Hoje em dia parece que esse dinheiro todo ainda não saiu de lá, já que é a capital com maior PIB per capita, tudo isso a custo dos impostos de todas as outras. Óbvio, mas não só de roubalheira vive Brasília. A cidade também tem cena musical forte, berço de bandas como Legião Urbana e Capital Inicial. Boa Vista, maneiro, né, cara? Única capital brasileira que fica totalmente no hemisfério norte. Foi fundada no século XIX e cresceu às margens do Rio Branco, usado como meio de transporte pelos primeiros colonos, que construíram a cidade se inspirando no modelo parisiense, com ruas em forma de leque. Recentemente, a cidade legal, tem né? Caramba, recebido muitos imigrantes do Haiti e Bolívia, e também a porta de entrada para quem quer conhecer o Monte Roraima e a natureza da região. Campo Grande. Só virou capital em 1977, quando o estado se separou do Mato Grosso, e é bom não confundir o Mato Grosso do Sul com ele. Isso pode irritar facilmente um nativo. Eu fiz isso o vídeo inteiro, né, cara? Mas sejamos sinceros, sejamos sinceros, meus manos aí do Mato Grosso do Sul, né, cara? Vocês são irmãos, né, cara? Vocês são ali, vocês são, né? São da mesma família, estão divididos ali, mas, né? Assim, né? Os seus avós já poderam dizer que era uma coisa só, né? A cidade mistura elementos da cultura brasileira com uma forte influência paraguaia, sendo organizada, arborizada e com crescimento planejado. O nome Além ferra disso, a parada, né, cara? Se fosse um nome diferente, o estado do Mato Grosso do Sul, ninguém falaria que tá indo pro Mato Grosso que não vai pro Mato Grosso do Sul, né, cara? é uma base importante para o turismo rural e ecológico, servindo como ponto de partida para o Pantanal, ao mesmo tempo em que se destaca como polo comercial e logístico do agronegócio na região centro-oeste. Palmas. De novo, outro relato de pessoas que foram pro... Diferente do Rio Grande do Sul, que eu falei que tem muita montanha, cara, o Mato Grosso do Sul, que a galera fala que é só um plano, assim, né, cara? Só, pra mim, a minha imagem que eu tenho do Mato Grosso é tipo aquelas cidades nos Estados Unidos, assim, que tem uma rua, assim, sabe? Bem no meio, tipo, só tudo reto, e criação de gado pra todo lado, cara. São os que os relatos me contaram, cara. Palmas é a capital mais jovem do país, fundada em 1989 para ser o centro administrativo do também recém-criado estado do Tocantins, sendo planejada desde o início, com avenidas largas e praças modernas construídas bem no coração do Cerrado. Apesar do asfalto e concreto serem modernos, suas ruas têm forte herança de comunidades tradicionais, como as quilombolas e indígenas, o que se reflete na cultura. Em suas redondezas, o grande destaque é o Jalapão, que se tornou um dos destinos de ecoturismo mais procurados do Brasil. Eu tenho um parente que acabou de ir pra lá, pra esse Jalapão aí, mas eu não peguei muitos relatos ainda, mas que literalmente acabou de ir, foi tipo mês passado. Então, realmente, o turismo tá bem forte ali. Se você assistiu até aqui, não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. Tira esse Tá. Sem Bom dia, Vietnã. Que é isso? O que é isso, cara? Do que se trata isso? Enfim, gente, muito bom o vídeo. Meu Deus, quanto tempo eu falei. Deixem aí nos comentários o que vocês pensam da capital de vocês. E não fiquem chateados com nada que eu falei de uma capital aí. A gente só não conhece muito. E eu gosto de falar tudo que eu penso aí, sendo sincero. Eu gosto de compartilhar com vocês as coisas e trocar uma ideia. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz.
Um beijo no coração de vocês e deixem nos comentários o que você acha da sua capital, coisas, pensamentos aí, tá bom? Enfim, tamo junto, é nóis.